Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do Hipogcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado realmente valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Durante muito tempo, a gente aprendeu que uma carreira de sucesso era construída de um jeito só: conseguir um bom emprego, ter estabilidade, crescer dentro da empresa e permanecer ali por alguns anos. Mas será que esse caminho ainda faz sentido para todo mundo? Ou será que em alguns momentos crescer profissionalmente significa justamente ter coragem de mudar a direção? Para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje uma convidada que vivenciou essa decisão na prática. A Mariana deixou a carreira como CLT para empreender em uma área que conhecia profundamente, recrutamento e seleção. O que começou a ajudar amigos a encontrar bons profissionais se transformou em uma consultoria consolidada, conectando empresas, talentos e acompanhando de perto as transformações do mercado de trabalho. Então fica com a gente, porque essa conversa não é apenas sobre pedir demissão. É sobre coragem, preparação e as escolhas que podem mudar completamente uma carreira. Me conta um pouco, teve algum momento específico que você teve um clique assim, vou empreender agora? Você planejou? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Inicialmente, sendo muito sincera, não foi planejado. Eu trabalhava há muitos anos, há 4 anos, como gestora de RH numa empresa, numa grande empresa. Tinha uma responsabilidade muito alta, cuidava de 5 departamentos e estava num momento de ascensão profissional, ao mesmo tempo que eu estava muito sobrecarregada profissionalmente. Então, eu vivia para o trabalho. E por mais que eu gostasse de trabalhar ali, chegou um momento que aquilo já não fazia mais tanto sentido para mim. Houve nesse start, houve algumas mudanças na empresa e eles colocaram na mesa 2 opções. Ou você vai transferida para uma outra região, que era ir trabalhar em Goiânia, de mala e cuia, com todas as responsabilidades de você viver uma nova cultura, um novo espaço, né, um novo momento ali na minha carreira profissional, ou você está convidada a sair da empresa, porque nesse momento não tinha espaço. Até me ofertaram naquele exato segundo para assumir uma gestão comercial, era uma concessionária de veículos, eu não me via vendendo carros naquele momento e também não tinha ali a segurança de fazer uma mudança, né, mudar de estado. Eu falei, talvez seja o meu momento de realmente desacelerar e buscar uma nova posição profissional. Até então, o meu objetivo era sair dali e arrumar um emprego CLT em um outro lugar. Só que as coisas acabaram seguindo outro caminho. Eu fui percebendo que ao longo da minha carreira, nesses 4 anos trabalhando nessa empresa específica, eu contratava outras consultorias de RHs e eu sempre tinha pontos ali que eu não estava feliz com o serviço que eu recebia. E nesse momento de estar desempregada, eu falei assim, por que não começar a pensar também em novas possibilidades? E se eu não encontrar um outro emprego, né? Nesse meio de campo, uma pessoa que eu conhecia, que tinha uma certa proximidade, pediu ajuda para que eu pudesse ajudá-lo com o processo de recrutamento. Eu fui naquela camaradagem de fazer gratuitamente, porque era por um amigo. Deu muito certo. Aí começou uma outra pessoa a me procurar, o amigo do amigo indicando pessoas. E ali teve a virada de chave. Talvez seja o momento certo de eu parar de pensar em trabalhar para outras pessoas e começar a trabalhar num projeto de uma empresa que seja minha, com a minha cara, com a minha identidade. E foi aí que surgiu essa virada de chave. Então, a partir daí, o que eu comecei a fazer? Pesquisas sobre como criar essa empresa. Todo mundo me chamou de maluca, todo mundo me falou que não ia dar certo, inclusive a minha própria família falou assim, o ideal é você estudar para um concurso, o ideal é você ir procurar um emprego, mas eu tinha consciência de que eu tinha o conhecimento necessário e eu também tinha uma vontade muito grande de fazer dar certo. E a partir daí eu fui trazendo informações e criando o que hoje é a minha consultoria de RH. Não, e é engraçado, né? Porque, até pensando um pouco na minha história também, você falando da família, das oportunidades que surgem e tudo, e nem sempre a gente consegue esperar o momento perfeito, né? Sim. Porque a gente não sabe quando que ele vai acontecer. É claro que a gente não pode ser irresponsável, né? De largar tudo, enfim, a gente tem boleto para pagar, a gente tem tudo, mas que
a gente também precisa saber aproveitar as oportunidades, né? É muito interessante a tua pergunta, porque assim, eu percebo como recrutadora hoje que as pessoas esperam um momento exato. O momento que elas estarão preparadas, que elas estarão com dinheiro no bolso, que elas terão ali uma estrutura muito grande para iniciar um negócio. E com a minha experiência e observando também muitos outros cases de sucesso, isso é muito arriscado, porque esse momento certo pode não chegar da maneira que as pessoas imaginam, né? Então, assim, eu sempre tive isso em mente. E eu comecei do zero. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha muito direcionamento. Eu comecei a fazer os meus atendimentos de entrevistas em cafeterias da cidade. Eu ligava pro candidato, marcava numa cafeteria e ia lá entrevistar ele na cafeteria, porque eu não tinha espaço e nem dinheiro para alugar um espaço. E por muitas das... um tempo atrás a gente não tinha essa flexibilidade que a gente tem hoje, né? Do com home do Zoom office, e tal, né? exatamente. Enfim, tudo presencial mesmo. Era tudo presencial. E assim, quantas vezes eu já fui convidada por essas cafeterias a sair, falar assim, olha, ou você aluga um espaço aqui, ou você vai atender as pessoas em outros lugares. Por mais que eu consumia, tomar um cafezinho, uma água, né, para justificar estar ali, eu fui convidada a deixar os espaços porque eu estava utilizando aquele ambiente para fazer a entrevista. Então, se eu fosse uma pessoa que não acreditasse no meu sonho, eu teria desistido ali, né? Então, assim, teve momentos que um mês eu fazia várias contratações e teve momentos que eu fazia 2, 3. Então, o importante é você confiar no que você realmente quer colocar em prática, buscar conhecimento. Então, eu sempre tive a mente de que eu precisava buscar cases de sucesso em empresas que eu admirava. Então, eu ia muito para fora no sentido de pesquisa mesmo pela internet. Quem são as empresas referências, como que elas fazem, e dentro do que elas fazem, o que eu posso colocar dentro do meu negócio, dentro da minha capacidade, né? E como eu não tinha dinheiro, tudo veio da minha cabeça. Então, a minha marca, a minha logomarca foi eu que escolhi, a cor foi eu que escolhi, todo o desenho de missão, visão, valores, processos, tudo eu fiz sozinha, acreditando que ia dar certo, trabalhando muito. Outra coisa que eu percebo que as pessoas, quando pensam em empreender, em criar um negócio, fazer essa transição de carreira, elas pensam que saindo do CLT elas vão ter uma vida mais fácil, elas vão trabalhar menos, né? Por quê? Porque agora eu sou dona do meu próprio negócio. E é uma ilusão total, você trabalha o dobro, você tem uma responsabilidade muito alta, né? Então, ter essa consciência, essa maturidade e, de fato, colocar a mão na massa de fazer acontecer, que eu acredito que é o grande, assim, sabe, o segredo para você realmente ter sucesso, independente da área que você for empreender. Não, e parabéns pela sua trajetória, né? Assim, pela sua história, né? As pessoas acham que eu não passei por tudo isso. Não é isso? Então, porque vendo a Mariana onde ela está hoje, né? O passado, o pessoal também não quer muito saber, né? Exato. Mas, assim, eu percebi que essa história envolve muita coragem, né? Pra você conseguir fazer tudo isso. Mas em algum momento, Mariana, você achou que estava cometendo um erro? Você ficou insegura? Muitas vezes, até hoje eu fico muito receosa. A primeira vez que eu fui atender um grande volume de contratações, eu trabalhava sozinha, então eu vou dar conta, eu vou conseguir. A primeira vez que você pega um cliente importante com uma vaga estratégica, ou muitas das vezes quando acontecem coisas que parece que assim, tudo tá conspirando para dar errado, sabe? Você não consegue fechar a vaga, o cliente de alguma forma não fica feliz, aquele cliente que queria te pagar aquele mês, que era o dinheirinho para você ir pagar o teu cartão de crédito, o cliente fala que vai pagar só o mês que vem. Então, essas pequenas inseguranças, elas acontecem até hoje. E muitas das vezes eu me questionava, será que eu tô no caminho certo? Será que é realmente isso que eu sonho pra minha vida? Né? Então, eu digo que isso já aconteceram muitas vezes, e eu estou preparada porque eu sei que elas irão continuar acontecendo, e faz parte do negócio, né? Faz parte de quem é um empreendedor, quem é um empresário hoje. Era isso que eu ia te perguntar. E o que faz quando esses momentos chegam, fazer com que você consiga seguir em frente? Antigamente, sendo muito sincera, eu chorava. Quem nunca, Eu ficava né? desesperada. Meu Deus, parecia que era o fim do mundo.
Hoje eu respiro fundo, dou um tempo, levanto, vou tomar uma água, um café, respiro e volto e falo assim, para tudo tem-se um jeito, né? E se não der jeito, eu volto atrás. Então, assim, muitas das vezes eu ficava desesperada quando o problema acontecia, pensando que aquilo seria o fim do mundo, que ele ia acabar com a minha carreira, ia acabar com a minha trajetória, com a minha história. E não acaba, né? Os problemas estão ali para serem resolvidos. Se não for resolvido hoje, vai ser amanhã. Então, assim, eu comecei a ter um pouco mais de calma para encarar de frente os problemas e também ter a segurança de compartilhar isso com os meus clientes. Às vezes eu ficava morrendo de medo de dizer para o cliente que não deu certo e achando que a pessoa ia achar que era a minha incompetência. Mas às vezes não dá certo por vários fatores, que não é necessariamente sua culpa, né? Mas eu ficava com receio de compartilhar isso com ele. Então, hoje não. Hoje mesmo eu abri um processo de seleção muito desafiador para a área comercial e na hora do almoço eu estava compartilhando com o meu cliente, olha, a gente não está conseguindo ter sucesso, não é sua culpa nem minha culpa, a culpa está nesse ponto. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação que vai chamar mais atenção dos candidatos para sua vaga? Então, quando você começa a ter essa segurança de compartilhar, de encarar de frente e de aceitar que nem você não vai ter controle de tudo e nem tudo é sua culpa, você começa a viver o seu negócio de uma forma mais leve. E é isso que eu estou aprendendo ao longo do caminho. Ah, não, é verdade. Isso tem muito a ver também com maturidade, né? Sim. Então, a gente vai criando ao longo do processo, né? Desenvolvendo, né? Até algumas estratégias, né? Para a gente conseguir também não endoidar, né? Porque como empreendedor, é uma luta todo dia. É uma luta, é matar um leão todos os dias. E assim, Mariana, eu acho que a gente concorda de que todas as experiências, elas trazem uma bagagem, sim, né? E hoje, na sua vida de empreendedora, o que você traz ainda do CLT? Assim, toda a minha capacidade técnica de produção hoje, de entender da minha área, foi aprendizado do CLT. E eu sou muito grata por tudo que eu passei, sabe? Quando eu comecei no RH, eu comecei por um acaso. Eu não sonhava em ser RH. Eu comecei no RH como recepcionista. E foi assim, uma coisa muito louca, porque eu fui contratada como recepcionista do RH, com um mês eu fui promovida para assistente, para analista, e com 6 meses eu já estava realizando processo de seleção, cuidando de uma obra com 3.000 colaboradores. Então, o RH surgiu na minha vida de uma forma muito improvável, muito inusitada, digamos assim. E eu gostei de lidar com aquilo, porque eu sempre fui muito criativa. E a criatividade, acho que mora dentro do RH. E uma facilidade muito grande também de lidar com pessoas, né? Então, eu uni essas duas habilidades que eu tinha numa profissão que eu achei interessante desenvolver na minha carreira. E eu sempre, desde a minha faculdade, quando eu me formei, eu sabia que eu precisava direcionar para alguma coisa. Eu não queria ser aquela pessoa que ficasse pulando de galho em galho. E quando eu me encontrei dentro da área do RH, eu falei assim, é aqui que eu quero, de fato, mergulhar um pouco mais fundo. Fui buscando conhecimento, aprendizado, cursos, formações, para dar a bagagem que foi fundamental. Sem ela, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Perfeito. E basicamente, pela sua história, é praticamente o RH te escolheu, né? E aí você traz de volta. Praticamente, o RH me escolheu. É muito interessante que, às vezes, você quer nadar assim, contra a maré. Tudo tá te direcionando para aquilo, mas você tá ali resistente. Às vezes é só você parar de ir contra e aceitar que o universo tá te dando aquilo e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E eu acho que quando você começa a aceitar um pouco mais, de uma forma mais tranquila isso, as coisas começam a fluir. E às vezes você, como eu, se descobre dentro daquele cenário, daquele mundo que é o mundo do RH, no meu caso. Perfeito. E é assim, eu vejo pela sua atuação, que eu já acompanhei da sua carreira, que você tem uma visão privilegiada por você estar nos dois lados, né? Às vezes você já esteve do lado da empresa, né, que contrata uma consultoria para fazer o processo, e também você tem a visão de você estar fazendo esse serviço. Sim. Me conta um pouco. O que você acredita, que você enxerga hoje na sua prática profissional, que diferencia um profissional que ele está em ascensão para aquele que está estagnado?
O posicionamento dele no mercado. Quem está em ascensão, ele está em todo o tempo em movimento. Ele está em movimento criando network, ele está em movimento buscando novos conhecimentos, novos cursos, né? Ele está o tempo todo observando os movimentos que o mercado dá. E o mercado está o tempo todo se transformando. Então, essas pessoas que conseguem acompanhar o ritmo que o mercado impõe, elas têm sucesso. Né? Aquelas pessoas que têm a autoconfiança de que elas já chegaram no topo e que elas já são boas o suficiente e que elas não precisam mais desses movimentos, elas estão ficando para trás. Né? Então, o RH, ele me impulsiona nesse sentido. Às vezes as pessoas falam, mas você já sabe. Não sei tudo. Então, o tempo todo eu tô lendo, eu tô buscando conhecimento, eu tô assistindo um podcast, eu tô assistindo um documentário, eu tô lendo um livro, fazendo algo para impulsionar o meu conhecimento. Principalmente na minha área, porque me obrigam a conhecer um pouquinho da área de todas as profissões. Todas as profissões, literalmente. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava entrevistando uma analista de conservação. Aí, que diacho é uma analista de conservação? Então, é alguém que cuida da conservação de uma rodovia. Então, assim, quanto é complexo e técnico você contratar uma analista de conservação? Que às vezes você fala assim, parece conserva de comida. Não tem nada a ver. Então, assim, a minha profissão me obriga a conhecer um pouquinho de cada profissão, né? Então, estar em contato com pessoas, conversando com pessoas, essa troca de network e a busca do conhecimento é fundamental. E o que eu percebo hoje nas pessoas são duas lacunas. A busca, que elas buscam uma graduação, mas chega um momento que elas param, então elas não necessariamente buscam ali outra formação ou pós-graduações, mas elas param no tempo, elas param de buscar de todos os caminhos possíveis novos conhecimentos. E uma outra lacuna, que é a questão das pessoas não trabalharem o lado das suas skills, das soft skills, que são as suas competências comportamentais. Então, hoje, falando do mercado, não é só você ter conhecimento, não é só você ter curso, você ter 10 pós-graduações. O como você está trabalhando também as suas habilidades comportamentais, que fazem muito sentido para você ter sucesso, seja como empreendedor, seja como CLT. E até você trazendo isso, traz um pouquinho também da minha atuação profissional hoje, né? Apesar de eu ser arquiteta, hoje a gente trabalha, né, com os cursos de pós-graduação, e eu também me vi desse mesmo jeito que você falou quando faz processos seletivos. Então, como a gente atua em várias áreas, então terminou que eu tive que aprender sobre várias formações, porque eu preciso entender para quem eu vou vender, né? E o que eu notei vai totalmente de acordo com o que você traz. O que eu vejo acompanhando os alunos quando eles fazem curso com a gente, aqueles que se destacam mais, não são aqueles que sabem mais. Sim. São aqueles que não se cansam de aprender. E que investem em networking. Também. Investem em networking. Você precisa. Aquela velha história de que quem é visto não é. Funciona. Você precisa estar à frente. Isso é um dos pontos que me trouxe ter mais visibilidade dentro do meu negócio. Porque se eu tivesse ficado quietinha, não colocado a minha cara a tapa, as pessoas não iriam me conhecer. Não saberiam quem é a Mariana. Então, assim, como que as pessoas chegam até mim hoje? Através da minha rede e como eu trabalhei a minha imagem profissionalmente. Por isso que eu falo que é um conjunto de coisas. Eu conheço muitas pessoas que têm doutorado, tem várias formações, graduações e não conseguem ter sucesso na vida. Por quê? Porque ela está trabalhando apenas um pilar que é necessário para que você realmente tenha sucesso. Então você tem o conhecimento, mas às vezes você tem um conhecimento teórico e não tem a prática, às vezes você tem o teórico, tem a prática, mas não tem as soft skills necessárias para você ter sucesso. Às vezes você tem esses 3 pilares, mas você não tem relacionamento comercial. Quando eu falo comercial, é que o tempo todo você está se vendendo para o mercado. Nós, seres humanos, meros mortais, trabalhadores, nós somos um produto. O tempo todo nós estamos vendendo, seja um serviço, seja uma imagem, seja um conhecimento. Nós estamos nos vendendo para a sociedade. E quanto melhor você se vende, mais sucesso você tem. Perfeito. E é algo até que eu enxergo que é uma lacuna que a gente tem hoje na graduação.
né? Então, a gente vai em busca, né, da graduação, a maioria dos profissionais, e só que a gente sai com uma visão geral técnica. Sim. Né, daquela área específica. Só que a gente não aprende na graduação conhecimentos de vendas na área comercial, soft skills, né, essa questão da importância da forma da gente se comunicar. E se a gente não for atrás disso, né, como você disse, é um dos pilares que fica, né, que vai fazer toda a diferença. Eu percebo muito isso nas entrevistas de emprego, né? Eu percebo que a pessoa é uma pessoa de bem, é uma pessoa que está se esforçando, é uma pessoa que tem sonhos, mas ela não consegue convencer a empresa de que ela realmente tem tudo isso, né? E por mais que eu tenha influência no processo decisório, né, de uma contratação, eu não contrato pela empresa. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas: trabalhem muito o seu conhecimento teórico, a faculdade vai te ajudar muito, vai abrir portas, porém ela sozinha não vai fazer todo o milagre que precisa. Então, você precisa trabalhar outros pontos da sua vida profissional para que você tenha esse sucesso. E hoje as habilidades comportamentais, elas são muito importantes, mas você também saber se posicionar, ter uma boa comunicação, né? Também faz importante, porque você vai trazer segurança. E quando você traz segurança, você consegue se vender e vender qualquer coisa que você queira também. E falando um pouquinho justamente nesse tema, você já deixou, né, assim, não de contratar, porque especificamente não é você quem contrata, como Sim. você disse, mas já parou, candidatos já pararam no processo seletivo porque você percebeu que aquela pessoa parou de evoluir? Já, muitas vezes. Isso é muito comum. Muito comum mesmo. E como que você consegue identificar isso? Porque, como você disse, né? Sim, os títulos são importantes, Sim. sem dúvida alguma. Mas como é que você identifica isso? A própria leitura do currículo, ela já me traz um sinal, né? O que é o currículo? É uma grande propaganda onde o que você tem de melhor você leva para aquele documento. Então, no currículo eu já consigo perceber se a pessoa tem curso, se a pessoa está buscando graduações, se ela está buscando idiomas. Então, ali eu já consigo fazer uma leitura. Mesmo trazendo essa pessoa para a entrevista de emprego, eu consigo. Há uma pergunta super temida no RH, que é: fale-me sobre você, fale-me sobre a sua jornada. Quando a pessoa começa a desenhar, eu consigo identificar se é uma pessoa, por exemplo, que executa bem a sua função até então, mas é uma pessoa que não tem habilidade, por exemplo, de trabalhar de forma estratégica, ter uma visão crítica, ser uma pessoa analítica. Muita gente faz muito bem o que elas fazem, mas muito no automático. Então, se você perguntar: ok, você faz assim, mas por que você faz assim? Elas não sabem, né? E isso por quê? Porque elas pararam de aprender. Elas são ótimas executoras, mas possivelmente essa pessoa não vai crescer para uma profissão. Por exemplo, se ela for uma excelente analista executora, dificilmente ela vai ser uma gestora, dificilmente ela vai sair daquela posição. Então, esse tipo de profissional, eles pararam no tempo, entendeu? Então, Isso é um dos pontos Sim. que a gente pode identificar, né? E isso é super perigoso hoje, né? Com a questão tecnologia, inteligência artificial, porque esse profissional, ele vai terminar não obsoleto. Exatamente, no mercado, porque ele vai terminar sendo substituído, né? Que é onde faz realmente a diferença quando você fala dessa questão da análise crítica, o que a inteligência né? O que a inteligência artificial não consegue fazer que o ser humano consegue fazer, né? É muito interessante a gente falar sobre inteligência artificial. Eu fiz uma pesquisa essa semana até para levar para a TV, que, exemplo, hoje há um grande temor de que a inteligência artificial vai tirar as vagas de muita gente, né? E as pessoas me perguntam muito isso: mas realmente vai tirar as vagas? E a resposta é muito complexa, né? Porque sim, vai tirar muitas vagas mais operacionais, exemplo, telemarketing, a operadora de caixa, a recepcionista, né? Então, são algumas vagas que, infelizmente, não vai ser 100%, nem de hoje para amanhã, mas poderão ser substituídas. E já estão, né? Você vai em supermercados aqui na nossa cidade, já tem ali os guichês de autoatendimento. Mas irão, ao mesmo tempo, surgir muitas outras vagas. Há uma pesquisa que até 2030...
82 milhões de vagas serão extintas, mas vão aparecer mais de 170 milhões de vagas voltadas a outros universos que hoje a gente não faz a mínima ideia. Então, assim, por exemplo, eu descobri nessa pesquisa que existe um RH voltada à análise de IA. Hoje a gente usa os ATS, né, que são sistemas já com inteligência artificial para fazer triagem de currículo. Mas quem vai treinar essa ferramenta para conseguir identificar os talentos perdidos ali num currículo mal feito? Um profissional de RH voltado a IA. Existe essa vaga hoje? Não existe, mas essa vaga está prestes a existir. Então, estar preparado para esses desafios é fundamental. Estar preparado para esses movimentos é muito importante, sabe? E a IA é uma realidade, ninguém vai conseguir tirar essa realidade hoje do mundo. E aí, você que está em casa nos acompanhando, vai ficar parada ou vai se movimentar para começar a entender e acompanhar o ritmo que está realmente muito acelerado? Essa questão, né, polêmica, né, de se a IA vai substituir você, eu digo vai se você quiser, né, se você deixar. Exato. Basicamente é isso. Mariana, e sobre os profissionais que estão dentro já do mercado de trabalho, como por exemplo, como um assistente administrativo, e ele está numa graduação ou até já numa pós-graduação, buscando, né, uma promoção para um cargo mais estratégico. Como é que você enxerga essa transição dentro da própria carreira dele? Muito interessante a tua pergunta, porque é uma realidade, uma dúvida muito comum dentro do mercado de trabalho. As pessoas querem essa ascensão profissional, elas buscam o conhecimento, que ou é uma graduação ou uma pós-graduação, visando de fato essa promoção. E muitas das vezes elas se frustram porque essa promoção não chega. E por que essa promoção não chega? Aí nós voltamos lá no início da nossa conversa, porque não é só a graduação. É importante a pessoa, de fato, ter essa confiança de que ela realmente está preparada. E uma outra coisa muito interessante que é nessa situação é que, assim, muitas das vezes a pessoa, ela quer ser promovida, mas ela não se enxerga dentro daquela posição. Então, ela não tem a segurança, ela não tem o comprometimento que a vaga requer. Então, às vezes ela quer o status da vaga, mas ela não quer o ônus da vaga, que é a responsabilidade. Então, sempre que eu digo para essas pessoas, se você está se preparando para esse momento, você está ali investindo em toda a teoria, que é o conhecimento teórico da graduação, da pós-graduação, começa a vestir a camisa de que você já é aquela pessoa, antes mesmo de você ser. Começa assumindo mais responsabilidade dentro do ambiente de trabalho, começa a pensar fora da caixa, mesmo que não seja o seu departamento, não seja a sua responsabilidade. Agora, já pensa e age como um gestor. É isso, unindo o investimento que você fez na sua graduação, na sua pós-graduação, que vai gerar para a empresa aquela certeza de que você é a pessoa certa. Então, não acha que só o fato de você fazer um investimento no conhecimento vai te abrir portas. Você precisa demonstrar para aquela empresa de que você tem a segurança, o gabarito, a confiança de que você aguenta a responsabilidade, o peso daquela nova função. E como que você demonstra isso? Saindo fora da sua casinha e começando a assumir essas responsabilidades, trazendo novas ideias, fazendo uma análise crítica sobre o negócio, contribuindo de uma forma mais direta na questão de liderança de pessoas. Então, quando você demonstra ter essas habilidades e demonstra que você está tecnicamente preparado, falando ali de estudo, de conhecimento, aí não tem segredo. A oportunidade vem. Mas se você não seguir esses dois caminhos, ela pode até vir, mas ela vem um pouco mais morosa, um pouco mais demorado. E muitas das vezes as pessoas não têm a paciência de esperar e desistem no meio do caminho. Perfeito. Eu acho que essa dica já valeu por todo o nosso bate-papo aqui, né? Então, está aqui, para quem está assistindo, já viu aqui como é que consegue, né, a sua promoção. Porque realmente não faz sentido ter só o título. Exato. Né? E aí a gente fala muito aqui também dentro do IPOG disso, que eu costumo dizer, se você quer só o título no IPOG, você não consegue, até porque você tem que, né, demonstrar o conhecimento que você adquiriu, que você realmente aprendeu.
E no mercado de trabalho, essa pessoa não se sustenta, né? Ela não consegue. Por quê? Porque o mercado de trabalho é exigente. Ele vai, de fato, exigir conhecimento. Ele vai exigir que você tenha ali bagagem, força de vontade mesmo para segurar os milhares de problemas, de frustrações, de cobranças, de pressão que existem. Então, quando você só faz por fazer, você pode até conquistar algumas coisas, mas você não se mantém nesse mercado. Você cresce, à mesma velocidade que você cresce, você cai, né? Então é importante você ter essa consciência de que você precisa ter uma base, a base que eu tive quando eu comecei o meu negócio, né? Essa base consciente de que você tem duas coisas importantes: conhecimento, mas o que você também tem bagagem de responsabilidade, de assumir a responsabilidade de uma nova profissão. Perfeito. E para a gente fechar o nosso bate-papo, Mariana, se você tivesse a oportunidade de conversar com aquela Mariana de lá de trás, que estava na dúvida se pediria demissão ou iria empreender, o que fazer da vida, o que você diria para ela? Faça isso numa velocidade maior do que você fez. Eu não me arrependo nada da minha trajetória. Foi uma trajetória de muitos altos e baixos, de muitas dúvidas, mas uma trajetória também de muitas conquistas, né? Hoje, eu sinto muito orgulho de tudo aquilo que eu passei, mesmo muitas das vezes sem a credibilidade de outras pessoas acreditarem no meu sonho. Mas se eu voltasse para trás, eu faria tudo de novo. Eu acho que até cometendo os mesmos erros, porque os erros a gente também aprende. Só que eu teria começado antes. Eu não teria esperado tanto para começar a trabalhar nesse sonho. Hoje a minha empresa tem 7 anos, mas ela poderia ter tido 10. Já poderia estar comemorando aí os 10 anos. Mas foi uma trajetória de muito aprendizado e continua sendo. E eu acredito que não sei como que vai ser o futuro, né? Mas dentro das minhas perspectivas vai ser ainda mais crescimento e ainda mais aprendizados. Com certeza. Com a profissional maravilhosa que você é, eu não tenho dúvida disso. Obrigada. Então, muito obrigada, Mariana, pela sua presença aqui com a gente, por esse bate-papo muito rico. Acredito que quem está assistindo a gente, né, com certeza vai se inspirar com a sua história e até ajudar um pouco, né, aqueles que estão com um pouco de dúvidas, enfim, o que fazer da sua carreira. Muito obrigada pelo espaço, eu adorei compartilhar isso com você. Você é uma mulher inteligente e me deixou tão à vontade. Então, assim, foi muito gostoso compartilhar um pouco da minha história. As pessoas que me veem, né, fazendo processo de seleção, às vezes me acham uma pessoa muito fria, muito rígida, mas não, eu sou um poço bem molinho ali, que já passou por poucas e boas durante a minha trajetória profissional, mas que ainda assim é muito esperançosa. Então, assim, obrigada por esse espaço, por deixar eu contar um pouco da minha trajetória e convidar as pessoas que estão em transição de carreira, estão querendo empreender, acreditem em vocês, se preparem, busquem conhecimento, pesquisem no mercado e o mais importante, não espere o momento certo. O momento certo de você começar é agora. Faça com o que você tem, utilize da melhor forma as suas capacidades, sejam técnicas, sejam comportamentais, mas sigam a sua intuição, siga seus sonhos, siga seu caminho, que eu tenho certeza que com vontade, entusiasmo e com uma vontade enorme de não desistir nas primeiras dificuldades, vai te levar para o caminho do sucesso. Então, assim, e convidar as pessoas também, né, claro, para acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, no meu próprio site, para quem está buscando ali uma transição de carreira. No meu site tem muitas vagas para grandes empresas, dentro e fora do estado de Rondônia, então tem muitas possibilidades de você buscar uma nova profissão. Eu sempre digo, não fica infeliz fazendo algo. A vida é curta demais para você ficar infeliz no trabalho, né? Não tenha medo de ficar desempregado. Se tá ruim para você, se prepare, se organize estrategicamente e vai buscar uma outra posição que faça sentido para você, que faça a tua vida valer a pena. E qual o seu site e o Instagram? O Instagram é Mariana Goedert, com 2 T's no final. Mas se você colocar Mariana Goe, já vai aparecer
conhecer, né? Lá tem todas as vagas, inclusive algumas dicas também, sempre que eu posso eu trago algumas dicas para os profissionais. E o site é o marianaguedert.com.br. Lá também tem todas as vagas, tem uma plataforma gratuita que as pessoas possam cadastrarem os seus currículos, participarem de todos os processos seletivos, né? E ter uma boa experiência e quem sabe através do meu trabalho, da minha empresa, poder mudar a vida de outras pessoas que estão em busca de uma oportunidade profissional. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.